Deixa eu te dizer logo. Não fique pensando que remorso e arrependimento é a mesma coisa, porque não é. Arrependimento é uma coisa, remorso... O que é remorso? Remorso é quando você fica assim, ai, por que eu falei? Não podia ter falado, ai, eu não devia ter ido, ai, coitado, meu coração cortou, não devia ter falado daquele jeito. Isso é remorso, você está com remorso. O que é arrepender? Arrepender é você ir nessa direção, aí você para e diz, opa, não é mais nessa direção que eu ando. Não é mais nesse caminho que eu vou. Eu vou converter. Arrepender é converter. Converter e arrepender são duas palavras que estão interligadas. Arrepender é converter, é mudar de rota, é mudar de direção, é mudar de rumo. Converta-te, arrependa-te, diz Pedro em Pentecostes, e houve conversão, houve arrependimento. Quase 3.000 almas. Versículo de número 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. A igreja sai de 120 para 3.000 pessoas. Já imaginou, pastor Célio? Já imaginou aquela cruzada aqui? Já imaginou aquela cruzada que o Senhor vai fazer aqui? Se Deus assim confirmar, e vai confirmar porque é obra dele. E aí, numa só pregação, 3.000 almas. Numa só pregação, Matozinho converteu 3.000 pessoas numa só noite. Numa só conferência. Numa só pregação. Numa só cruzada. Quase 3.000. Aí você me pergunta assim, e como você sabe que essas 3.000 aí permaneceram? Porque tem muito isso hoje, né? As pessoas para dar número na rede social, para se gabar, para dizer que ele é o profeta da última hora, que ele é o cantor do momento. Acabei de pregar, Jesus salvou 300. Não tinha nem 100 pessoas no culto. Ele bota lá, Jesus salvou 300. Para poder dar ibope. Aqui não é número de Facebook. Aqui não é número de Instagram. Aqui não é algoritmo de rede social. Quase 3.000 pessoas aqui foram números que Lucas registrou aqui para validar o que de fato aconteceu naquele dia. Conversão genuína. Depois, na outra pregação, quase 5.000. Depois, Lucas registra dizendo assim, uma multidão que já não dava mais para contar. Na primeira 3.000, na segunda 5.000, e agora uma multidão que já não dá mais para contar. E como é que eu sei que foi conversão verdadeira? Porque primeiro, versículo 41 diz assim, os que aceitaram a palavra, quer dizer, eles aceitaram a palavra, não foi o emocionalismo, não foi o mexe-mexe, não foi uma cosquinha na alma, umas coceirinhas nos ouvidos, um arrepiozinho num culto de domingo para dizer que estava cheio do Espírito Santo. Não, eles foram tocados pela palavra, eles receberam a palavra, eles aceitaram a palavra. Depois, eles foram batizados. Foram batizados. E o batismo é um ritual do cristianismo que legitima, através desse ato simbólico do batismo em águas, legitima a entrada do crente para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus, para a comunidade da fé. Então eles foram batizados. E o versículo 42 confirma que eles perseveravam. Então não foi um emocionalismo barato, não foi um emocionalismo passageiro, não, foi conversão verdadeira, foi um avivamento genuíno, foi um avivamento verdadeiro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era o segredo da igreja primitiva? O segredo da igreja primitiva é que eles perseveravam no ensino apostólico, na doutrina apostólica, na mensagem apostólica, na mensagem do evangelho, e assim avançaram na pregação do evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Agora ouçam-me, por favor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o segredo da igreja primitiva. Eles perseveravam. Vocês já prestaram atenção que eu sou melhor para fazer pergunta do que para responder, não é? Então eu tenho mais uma pergunta. O que era a doutrina dos apóstolos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. É esse o segredo da igreja primitiva. Mas qual era a doutrina dos apóstolos? Que a gente prega. Irmãos, a doutrina dos apóstolos. A igreja tem que permanecer na doutrina dos apóstolos.
Já esquentou o sangue mesmo? Qual era a doutrina dos apóstolos? A gente prega, tem que permanecer na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos voltar para a doutrina dos apóstolos. Mas qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que os apóstolos pregavam, que a igreja dizia, é nisto que a gente tem que ficar. É nisso que nós temos que perseverar. É nisso que nós temos que permanecer. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que eles pregavam? O que era que eles ensinavam? Que a igreja entendia como uma pedagogia apostólica. A igreja olha e diz, aí está a pedagogia. Esse é o ensino. Aí estão os pontos cardeais da nossa fé. Disso nós não podemos abrir mão. Nós não podemos negociar. Qual era a doutrina dos apóstolos que Lucas diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. O trecho do sermão de Pedro. Olha o que Pedro diz aí. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno. Grife aí, Jesus o Nazareno. Varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Grife aí, aprovado com prodígios, milagres e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pode grifar aí, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Grife aí, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui está um resumo daquilo que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. Aqui está uma síntese daquilo que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que eles pregavam? Primeiro, eles diziam, Jesus o Nazareno. Significa dizer o quê? Jesus não é um mito. Jesus não é uma lenda. Jesus não é fruto da imaginação de rústicos pescadores semi-analfabetos. Quem é Jesus? Ele é um personagem da história. Nós vimos ele, nós andamos com ele, nós comemos com ele, nós vimos ele limpar leprosos, nós vimos ele expulsar demônios, nós vimos ele curar o cego, nós vimos ele chamar Lázaro depois de 4 dias, vem para fora, e Lázaro sair para fora. Ele é Jesus o Nazareno, ele é um personagem da história. Segundo, o que era a doutrina dos apóstolos? O que eles pregavam? Eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Versículo 22, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Qual era a doutrina dos apóstolos em terceiro lugar? Qual era a doutrina dos apóstolos em terceiro lugar? A doutrina dos apóstolos em terceiro lugar é que Jesus foi à cruz, não por um acidente. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi um desígnio eterno de Deus. Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente. Ele não foi nenhum insurgente político que quis se rebelar contra o imperador e se deu mal no seu projeto e foi parar na cruz. Não, a cruz é um projeto de Deus antes da eternidade. Antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz.
O que aconteceu há mais de 2000 anos foi o evento da crucificação, mas a cruz já estava na agenda de Deus Pai lá na eternidade. Não foi um acidente, foi desígnio eterno de Deus. E quarto, eles diziam, a doutrina dos apóstolos era essa. O que era que eles pregavam? O que era que eles ensinavam? Eles diziam, Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente, versículo 24, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente. Não foi uma imaginação, não foi uma alucinação, não foi um sonho, não foi uma visão. Não, ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram na porta do túmulo, a pedra estava fora do lugar, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou e vive eternamente. Louvado seja o seu nome. O que era que eles pregavam? Em quinto lugar, eles diziam, doutrina dos apóstolos, isso aqui é doutrina dos apóstolos. O que eles pregavam? Jesus subiu aos céus e brevemente de lá voltará para buscar a sua igreja. Era isso que eles pregavam. Daqui para frente, em todo o livro de Atos, em todas as cartas de Paulo que começam em Romanos, nas cartas gerais, que tem por intermediária a carta aos Hebreus, até o Apocalipse, nós vamos ver com frequência, nos escritos paulinos e nos escritos gerais e nas revelações de João no Apocalipse, esse resumo de Pedro em Pentecostes que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. Aqui está a base, aqui está o fundamento da nossa pregação. Meu irmão, você pode ser teólogo, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser pentecostal, tradicional, você pode ser batista, pode ser assembleano, pode ser presbiteriano, pode ser ortodoxo, você pode ser luterano, você pode ser o que você quiser, dentro do aspecto religioso, evangélico, cristão, da maneira como você quiser chamar. Você pode divergir, nós podemos divergir das nossas liturgias, divergir nas nossas doutrinas, divergir dos nossos pontos de vista teológicos e escatológicos, mas há uma base que nos une, há uma base que é fundamental, e dela ninguém abre mão, nenhum legítimo cristão pode abrir mão, qual seja, Jesus Cristo veio em carne, nasceu de uma virgem, foi à cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e breve voltará para buscar a sua igreja. É esta mensagem que a igreja tem anunciado ao longo dos séculos, e queira o inferno ou não, esta é a mensagem que a igreja foi chamada a proclamar, foi chamada a anunciar. Jesus Cristo é o tema da mensagem, Jesus Cristo é o tema da mensagem, Jesus Cristo é o tema da mensagem. Louvado é o nome do Senhor. Quer saber o que os apóstolos pregavam? Era isso aqui que eles pregavam. Percebeu? Não tinha. Você não encontra Pedro falando, pega na mão do irmão aí, cutuca, levanta, senta, abre o olho, olha dentro da bola do olho dele, determina, decreta, bate o pé, roda. Já perceberam que tem pregadores que faz da igreja, parece que está numa sessão de física, de educação física, numa sessão de ginástica, numa academia. Levanta. O que é isso? E você sabe o que me deixa mais intrigado? Eu vou falar isso aqui, eu vou abrir esse parênteses aqui. Prega a palavra, pregador. Eu estou pregando a palavra. Glória a Deus. O que me deixa mais intrigado não é nem tanto o cara que chega aqui e fica aqui com esse negócio. Ei. O que me deixa mais intrigado é que tem gente que sai, você viu? É, palavra. Foi forte. Quando eu vejo um crente com esse negócio de foi forte, eu já fico, foi forte. Porque, irmãos, se eu falar para vocês aqui agora, parar minha mensagem aqui agora e falar assim para vocês, eu sou Jesus,
Me adorem. Dobre o joelho aqui para mim. Me adorem que eu sou Jesus. Isso é grave? Vocês acham isso grave ou não? Sim ou não? Pois é. Eu acho gravíssimo. Não acho só grave, eu acho gravíssimo. Só que mais gravíssimo, sabe o que é? É você se acreditar. Então, assim, lá em São Paulo, você é só lá, tá? Tem uma igreja lá com a faixa bem grande escrita assim: grande campanha do desencapetamento total. Campanha de desencapetamento total. Estavam vendendo vassoura ungida. Olha bem, vassoura ungida para varrer demônio de dentro de casa. Vendendo caneta ungida para fazer prova do Enem, para fazer prova de concurso público. Irmão, sinceramente, perdão a expressão, mas estão avacalhando com o evangelho. Isso é uma blasfêmia para dizer pouco. Isso é uma ridicularização do sagrado. E aí, não, a igreja do Brasil está crescendo. Não, não tem igreja no Brasil crescendo. Não é a igreja que está crescendo. O que está crescendo, o que está se popularizando é esse engodo, é esse falso evangelho. O que é crescimento? Crescimento é multidão? É igreja cheia? É claro que eu não estou pregando contra a multidão. Não estou dizendo que está errado uma igreja grande com multidões, 1.000 membros, 2... Não, aqui está, eu acabei de ler para vocês aqui, quase 3.000 numa só pregação. Uma igreja crescendo numericamente. Mas desde que esse crescimento numérico seja um crescimento numérico com qualidade. Eu falei ontem à noite aqui para vocês, não adianta nada a gente se gabar, bater no peito. O IBGE de 2010 mostrou o crescimento numérico dos evangélicos. Tem um outro censo aí para sair e nós vamos ultrapassar o número de católicos, que o Brasil vai ser um país evangélico. E a gente fica se gabando. Não adianta crescer do tamanho de um oceano na profundidade de uma piscina. Não adianta crescer numericamente, mas sem qualidade. Não adianta crescer numericamente, mas sem base, sem alicerce. Não adianta crescer em cima dessa areia movediça, em cima desse evangelho de areia, em cima desse evangelho fabricado por homens sem temor a Deus, por homens que desconhecem o poder de Deus. A igreja está sendo desafiada a se levantar diante de Deus para erguer a bandeira ensanguentada na cruz de Cristo nosso Senhor. Eu fico me perguntando se Paulo chegasse hoje. Eu fico imaginando Paulo andando pelas ruas de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, das grandes capitais, das cidades interioranas desse país afora, e ele se deparando com esses tipos de campanhas e de igrejas e de placas e de apelos e de pregadores e de toda essa estética e de toda essa performance que nós estamos acostumados com ela e que fica todo mundo se adequando. Não, fazer o quê? Não é paciência, é assim mesmo coisa nenhuma, irmão. Ou nós nos levantamos do poder do Espírito Santo e erguemos a bandeira da cruz, ou nós estamos fadados ao fracasso. Qual é o segredo da igreja primitiva? Eles abrem a Bíblia e olha que eles não tinham a Bíblia igual a gente tem, tá? Eles não tinham. O que é que eles tinham? Eles tinham os profetas, que é a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento da nossa Bíblia. Eles tinham os profetas, tinham a lei, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, tinham os salmos, era o que eles tinham, e olha a dificuldade, por isso que eles são chamados legitimamente de apóstolos. Hoje nós não temos mais esse título, por assim dizer, ou esta função, por assim dizer, apóstolo hoje. Não tem. Não existe apóstolo no termo, no sentido canônico do termo. Apóstolo no sentido canônico do termo. Não existe mais. Nós temos, no máximo, ministério apostólico. Ministério apostólico, que são os missionários. São os desbravadores, são os plantadores de igreja, são as frentes de missões, que é um ministério apostólico.
Mas o cargo, o título, o termo canônico, o sentido canônico do termo, nós não temos mais. Por quê? Porque a única autoridade apostólica que nós reconhecemos é só esta, de Atos. Porque eles são chamados de apóstolos. Porque olha o trabalho que eles têm, além de desbravar, de lançar as bases da doutrina cristã, dos fundamentos da fé cristã, de plantar igrejas, de estabelecer comunidades locais. Olha o trabalho que eles têm. Eles têm que pegar a lei, eles têm que pegar os profetas, eles têm que pegar os salmos e traduzir isto. E é a partir dessa lei, dessa releitura e dessa tradução que nasce o Novo Testamento, que é o que eles deixaram para nós. Hoje é fácil, a gente hoje abre a Bíblia aqui no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, as cartas de Paulo e vai por aí até o Apocalipse. Opa, está pronto aqui, eles entregaram pronto na nossa mão. Mas lá eles não tinham a Bíblia, como nós temos aqui. Eles tinham que pegar os profetas. Olha, viram os profetas. O profeta falou isso para se cumprir isso. Jesus aconteceu assim, para cumprir o que o profeta fulano de tal disse assim. A gente lê isso o tempo todo no Novo Testamento. Jesus veio do Egito, quando o anjo falou para José que eles podiam voltar, porque o Herodes já tinha morrido. Então eles voltaram, e aí a Bíblia diz assim, e foram morar em Nazaré, para que se cumprisse o que o profeta disse, ele será chamado Nazareno. O tempo todo, a gente tem isso o tempo todo no Novo Testamento. Olha o trabalho que eles tinham, de traduzir, de reler, e de construir toda essa estrutura, que, vamos dizer, se torna a espinha dorsal, se torna a coluna vertebral da igreja ao longo dos séculos e dos milênios. Para hoje o camarada pegar os textos bíblicos, a fé apostólica, os ensinamentos da Bíblia, torcer e ficar com essa brincadeira. Não! De maneira alguma! E eu digo 1000 vezes não! Nós fomos chamados, meus queridos irmãos, para seguirmos resolutos o caminho da cruz, o caminho de Jesus. É essa a proposta de Jesus para nós, é essa a proposta do Evangelho de Cristo para nós. Qual o segredo da igreja primitiva? O segredo da igreja primitiva é que eles não se desviaram nem para a esquerda nem para a direita. Eles se firmaram, eles se estabeleceram, eles se fincaram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual o segredo da igreja primitiva? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam também na comunhão. E nós temos aqui uma palavra grega para comunhão, que é koinonia, que talvez seja a palavra que mais se aproxima do sentido de igreja. O que é ser igreja, que dá a ideia de estar junto, a comunidade da fé, a família de Deus, a comunidade dos santos, comunhão. Eles partem o pão, eles celebram, eles estão juntos, é a comunhão. Isso caracteriza fortemente a essência da igreja. E eles perseveravam também no partir do pão. O partir do pão aqui tem a ver com qual discernimento nós participamos da ceia do Senhor. Com qual discernimento? Uma igreja genuinamente cristã é aquela que discerne bem o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Qual o segredo da igreja primitiva? Eles perseveravam também nas orações. Haviam as orações comunitárias no templo, nas casas, mas haviam as orações privadas, onde eles estavam em constante oração. Eles oravam, eles caminham em oração, eles oram. É uma igreja que caminha de joelhos. Eu falei ontem aqui um pouquinho para vocês a respeito da oração, nas características de um genuíno avivamento, como pregamos aqui ontem à noite. Este é o segredo da igreja primitiva, percebe? Não tem holofote, não tem cartaz, não tem carro de som na rua, não tem rede social, não tem pregador famoso, ou fulano, vamos trazer fulano aqui que vai arrebentar tudo, vamos trazer a cantora tal. Não tem nada disso. E eu não estou fazendo crítica, não é crítica pela crítica, não é crítica ácida, não, me entendam por favor. Estou dizendo que está errado convidar alguém, não tem nada a ver com isso. O que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, é que não adianta nós cuidarmos do periférico
e descuidarmos do central. Trazer um pregador faz parte, uma cantora, alguém famoso que Deus deu a ele aí visibilidade no mundo evangélico, maravilha, que bom, é gostoso a gente ouvir uma pessoa que a gente ouve, que Deus tem usado, tem abençoado o país, cantando, louvando, pregando, é maravilha, bota uma propaganda na internet, vamos divulgar a nossa igreja, vamos divulgar o nosso evento, vamos fazer, bota um carro de som, vamos fazer um trabalho, vamos movimentar, tudo isso é muito bom e tem que acontecer, tem que ter tudo isso sim, tem que ter sim. Mas eu digo, isso é periférico, isso é periferia. O que é central? Central é o evangelho. O que está acontecendo? Infelizmente nós estamos invertendo os polos, invertendo as coisas. Nós estamos dando mais valor e mais atenção ao que é periférico e desprezando o que é central. Supervalorizamos o que é periférico e desprezamos o que é central. Esta igreja, e eu vou te dizer, vou terminar aqui falando as minhas últimas palavras. Se a igreja evangélica brasileira se dobrar diante de Deus, nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento? Quantos querem? Quantos querem? Levante as mãos. Queremos mesmo experimentar um verdadeiro avivamento? Nós queremos mesmo experimentar um verdadeiro avivamento? Pois eu vos digo aqui hoje à noite, se nós queremos mesmo experimentar um verdadeiro avivamento, se a igreja brasileira quiser mesmo experimentar um verdadeiro avivamento, se nós vamos precisar urgentemente, estamos precisando urgentemente encarnar os valores do evangelho e encarnar o espírito da igreja primitiva. Encarnar, não é reencarnar, tá? Reencarnar é outra coisa. Estou falando de encarnar. O que é encarnar? Encarnar é eu fazer valer isso aqui, é eu colocar em prática isso aqui, é eu praticar isso aqui, é eu valorizar isso aqui, é eu resgatar isso aqui. Se a igreja evangélica brasileira encarnar os princípios e os valores do evangelho, se a igreja evangélica brasileira encarnar o espírito da igreja primitiva, o espírito do evangelho, nessa sociedade perversa, nesse mundo conturbado, nesse ambiente pós-moderno, relativista, que nós estamos vivendo hoje, pode ter certeza, Deus vai sacudir esta nação, Deus vai sacudir os países do mundo, Deus vai sacudir as nações, Deus vai nos levantar com poder e ousadia, Deus vai nos usar com autoridade, porque é isto que Deus quer fazer com a sua igreja. Ele quer levantar a sua igreja, porque a sua igreja é o baluarte da verdade, a igreja é baluarte da verdade, e nós fomos chamados para esse desafio. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao nome do Senhor nosso Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui, e eu tenho certeza, eu tenho convicção da mensagem que preguei. Eu tenho consciência e vou colocar minha cabeça no travesseiro e vou dormir o sono do justo, com confiança e com certeza de que preguei a mensagem que Deus me confiou. Eu não vim aqui para agradar A ou B. Se você gostou da mensagem, eu não vim pregar para você gostar. Se você não gostou pela mesma palavra, eu não vim aqui para fazer o gosto de A ou de B. Eu vim comunicar o evangelho de Jesus Cristo e tenho consciência que isto fiz com responsabilidade, porque eu creio que Deus quer mandar um avivamento neste país. Eu creio que Deus quer avivar a sua obra. Eu creio que o vento do Espírito Santo, assim como soprou em Pentecostes sobre os 120, assim como veio sobre o ministério de Paulo, assim como veio sobre o ministério de Pedro, Deus quer nos dar um ministério frutífero, próspero e abençoado. Basta, irmãos e irmãs, dobrarmos-nos diante de Deus e clamarmos ao Senhor em oração, porque Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Moisés orou e Deus abriu o mar vermelho. Quando Esté orou, Deus envergonhou Amã e exaltou Mardoqueu. Quando Ana orou, Deus abriu a sua madre e lhe deu um filho. Quando Paulo orou, Deus o levantou para pregar com ousadia e autoridade. Jonathan Edwards orou e Deus lhe confiou o sermão Pecadores das mãos de um Deus irado, e multidões se converteram a Cristo.
Se nós orarmos, nós veremos os milagres acontecerem. Se nós orarmos, nós veremos Deus trabalhar neste tempo. Se nós orarmos, nós veremos as mãos de Deus trabalhar em nosso meio. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não temas. Não tenha medo, não tenha medo, não temas. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Você é evangelista, você foi chamado para pregar. Esta é a missão dada à igreja. Nós somos chamados para incendiar o mundo no poder do evangelho. Nós somos chamados para proclamarmos a mensagem da cruz. Esta é a agenda da igreja, a agenda inconfundível da igreja de Jesus Cristo, comprada e lavada no seu sangue. É a pregação do evangelho, é a mensagem de Jesus. Talvez você diga, mas está difícil. É difícil hoje, é muita pedrada, é muita perseguição, são muitos desafios. Hoje está assim, qualquer coisa que você fala, as pessoas vão para a internet, difama, caluniam, torce tudo, tira de contexto, descontextualiza o que você fala, persegue, descredibiliza você. Mas eu te digo, não tenha medo dos fofoqueiros de internet, não tenha medo dos falatórios, não tenha medo dos difamadores, não tenha medo dos caluniadores. Sabe por quê? Porque para todo Faraó, Deus tem um Moisés. Para todo Acabe, Deus tem um Elias. Para todo Amã, Deus tem uma Esther. Para todo Golias, Deus tem um Davi. Para todo o Império Romano, Deus tem um Paulo. E para este tempo, Deus tem você. Deus tem você. Deus tem você. Deus tem a sua igreja comprada no seu sangue. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para o céu, se você pode. Levante as mãos para o céu, se você pode. Se você puder levantar as mãos, levante. Levante, feche os teus olhos aí, comece a adorar a Deus agora. Comece a glorificar o nome de Jesus. Você foi chamado e você não pode fugir da sua chamada. Você foi escolhido e você não pode fugir dessa escolha divina. Deus te chamou, Deus te capacitou. Levante as mãos, comece a receber agora. Comece a receber agora, em nome de Jesus. Ousadia para pregar, autoridade para pregar, graça para pregar. Receba, 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 receba o poder que vem dos céus agora. Eu quero orar com a igreja agora em nome de Jesus. Eu quero orar com a igreja agora em nome de Jesus. Eu quero fazer o mesmo apelo que eu fiz ontem à noite aqui. Se você ouviu esta palavra e você está dizendo, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero ser usado, eu quero. Sai do seu lugar e vem à frente agora. Sai do seu lugar e vem à frente agora. Você que diz, eu quero ser uma tocha acesa, eu quero ser um baluarte de Deus nesse tempo, eu quero ser um embaixador do reino, eu quero ser um pregador do evangelho, eu quero ser uma pregadora do evangelho. Sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar com vocês esta noite. Eu quero orar por você hoje. Vem em nome de Jesus agora. Vem receber a oração. Vem receber em nome de Jesus agora. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Pode vir à frente. Se você tem sede de Deus, se você diz, eu quero mais de Deus, eu quero mais do poder do Espírito Santo, eu quero mais de autoridade, eu quero mais de ousadia, vem agora, nós vamos orar juntos agora. Aqui tem mulher de Deus, aqui tem homem de Deus, aqui tem profeta de Deus. Então vem, 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 vem em nome de Jesus. Se houver entre nós alguém que está afastado do evangelho e quer voltar para Jesus hoje, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Te jogue aos pés da cruz. Diga, Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. Eu me derramo diante de Ti, eu me volto para Ti.
Se houver alguém que não entregou a sua vida para Jesus, venha hoje, venha hoje, venha agora, venha entregar a sua vida para Cristo. Deus de paz, Deus de glória, Senhor vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem,